Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma videoaula, tá? Continuando a nossa aula em logística, ok? Eu espero que todos vocês estejam acompanhando as videoaulas. Elas são importantes no processo de aprendizagem porque existem alguns exemplos e alguns exercícios que nós colocamos nessas videoaulas, tá? Continuando nosso assunto, hoje a nossa aula será um pouco mais breve, né? Nós temos alguns assuntos a tratar hoje, como por exemplo um pouco da logística e a sociedade, que é um introdutório, digamos assim, do desenvolvimento da logística e do impacto dela na sociedade. A gente bem sabe que tem todo um impacto e pode trazer transtornos ou não nesse processo, tá? O desenvolvimento da logística, ele acontece de maneira mais aflorada durante a guerra, porque na guerra existia um avanço das tropas nos países e isso não dava para acompanhar, digamos assim, o ressuprimento de materiais, seja alimentação, bebida, armamento ou qualquer outro tipo de material, senão de uma maneira logisticamente eficaz. Então você tinha um avanço das tropas e teria que contar necessariamente com o avanço da logística e dos processos, tá? Vimos também que alguns exemplos de uma logística mal elaborada durante a guerra causou em alguns pontos a derrota de alguns países, alguns devido a esse processo, tá? E a gente citou aqui o exemplo do exército alemão, que perdeu a guerra durante a Primeira Guerra Mundial, né? Acabou sendo derrotado, perdeu alguns territórios que tinha, e depois da Primeira Guerra Mundial acabou se fortalecendo e investindo principalmente nesse processo de logística. E aí a gente vai um pouco de história aqui. Depois que Adolf Hitler foi, digamos assim, acabou sendo presidente do país, né, eleito líder do país, ele desenvolveu bastante a área de logística, infraestrutura rodoviária. Depois que ele desenvolveu esse processo e fortaleceu o Estado, ele desenvolveu a questão dos armamentos, né, e do seu exército. Houve aí um avanço tecnológico. A ideia era que seus equipamentos eles fossem de fácil manutenção, justamente para poder ter substituições de peças e assim poder aproveitar melhor os seus equipamentos. E isso, é claro, faz parte do processo de tecnologia e desenvolvimento da logística. Então ele criou ali uns tanques de guerra que eram rápidos, eram de uma manutenção barata e econômicos, digamos assim, e esses tanques conseguiam avançar muito rapidamente sobre o território inimigo, de tal forma que o seu poder bélico acabou se tornando forte. Alguns países nem entraram em conflito, apenas cederam às regulamentações de que ele colocava para que não houvesse conflito. De tal forma que, nesse período da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento e a logística foi completamente importante. Então, como a gente comentou antes, alguns países, devido a esse processo, simplesmente boicotavam as suas próprias cidades ou terras a fim de não ajudar o inimigo com ressuprimentos, e aí de água, de alimento, de armas, enfim. Eles acabavam destruindo para não servir de ressuprimento. E isso aconteceu em guerras atuais, como a guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, onde o Saddam Hussein acabou sendo vencido. Então, pessoal, esses pontos de desenvolvimento, infelizmente, aconteceram durante o período de guerra, mas se desenvolveu durante um bom período de décadas atrás para cá. Tanto em questões de infraestrutura, quanto em questões de equipamentos ou de tecnologia que puderam informar melhor as organizações ao ponto de se estocarem na medida correta e de não produzir em demasia ou
abaixo da demanda, e assim eles conseguiam um melhor desempenho nos seus processos, elevavam os lucros e diminuíam também os prejuízos. Tá? Então esse processo da logística na sociedade, a importância dele, isso não é discutível, porque uma vez que não existe logística, não existe infraestrutura logística para nenhum processo, a sociedade sofre com toda certeza. Um exemplo muito rasteiro disso é você tentar comprar no meio do mato algum produto. Claro que se tiver lá uma loja, com certeza esse produto ele se torna bem mais caro, tá? Então veja só, é comum você no interior e comprar um refrigerante qualquer ou uma bebida qualquer e ela ser o dobro ou ser 50% mais caro do que se você estivesse na cidade. Isso ocorre porque os custos para que esse produto chegue até lá, eles são bem maiores, tá? Além disso, a falta de concorrência também contribui. Então esse processo da logística, ele influencia diretamente. Se a gente não tem estradas, se nós não temos motoristas, não temos equipamentos, não temos aeroportos, é óbvio que você não tem aí os produtos necessários. Algumas cidades não dispõem de produtos que nós estamos acostumados a ter, porque não tem ainda a infraestrutura para esse consumo. Tá? Posteriormente, nós temos aí o período de desenvolvimento. Esse período de desenvolvimento da logística ele se dá devido a algumas alterações de consumo. O consumo ele começou a ser mais maciço. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, existe um consumo em demasia, alguns períodos do ano e do mês, então muito diferente de alguns outros países, isso por uma questão cultural. Nos Estados Unidos você vai ao mercado uma vez por semana. No Brasil, a nossa tendência de consumo é ir no mercado uma vez no mês, né? E aí você faz aquela compra gigante para o mês todo. Então são, digamos assim, são tendências de consumo diferentes. Então a minha logística e o meu processo de produção, ele também ocorre de maneira diferente, tá? Só que de um bom tempo para cá, digamos assim, o processo de consumo por si só ele mudou, ele se tornou maciço devido às questões tecnológicas. Então, anteriormente o consumo ele era mais local, as coisas que se produziam na cidade, elas se consumiam na cidade. E hoje isso se difere no sentido em que eu tenho tecnologia e eu tenho uma demanda de produto por um determinado produto crescente, ou no país, em outro estado, né? Ou em outros países fora do nosso continente. Então eu não me dou ao luxo de vender tudo no meu mercado e acabo exportando esse produto com um valor um pouco mais alto. Nós temos um exemplo também na área de bebida, por exemplo, a 51, que é uma bebida quente, uma bebida alcoólica, ela é vendida barato aqui na região, mas em outros países ela é uma bebida cara. Então, independente do produto que você tenha, ou ele sendo barato ou ele sendo caro, existe sempre uma demanda por esse produto em outros países ou em outras regiões. Então isso faz essa tecnologia da informação, computadores, internet, o mundo globalizado no sentido de troca de mercadorias e vendas e, enfim, acordos comerciais, faz com que o meu produto, mesmo que seja de uma fabricação simplória, acabe indo para o mercado internacional. Então, nós temos o mel, por exemplo, que na região Nordeste é colocada como se fosse um alimento mais barato, no entanto, esse produto é exportado e tem um valor agregado, e assim como outros produtos, as havaianas, por exemplo, que no Brasil nós temos até então, era um consumo barato, se tornou um pouco mais caro, mas em outros países também ela é vendida com preço agregado maior. Então não existe hoje, devido a essa questão do consumo e a questão tecnológica, faz com que se desenvolva melhor as questões logísticas e que não existe mais aquele produto que é isolado e o consumo é apenas local. Se existe, ainda é um desenvolvimento muito pequeno, tá?
Então, outro processo, a gente já falou do processo do consumo tecnológico, e nós temos aqui o processo de redução de custo. Esse processo de redução de custo ocorre uma vez que eu faço um investimento ainda em tecnologia para que eu tenha um impacto menor nas contas da empresa. Um exemplo simples e logístico que talvez todos nós já tenhamos utilizado aqui na cidade são os motoristas de aplicativo. Então, é um processo logístico de locomoção urbana e ocorre que eu pago um pouco mais barato do que um táxi e consigo, devido à demanda, ainda ter uma certa lucratividade. Então, esse processo, mesmo que seja pouco, mas ajuda nessa locomoção de pessoas na cidade, de certa forma tirando a sobrecarga do transporte público e dos preços dos táxis, certo? Falando aí em tendência tecnológica para a logística, nós temos hoje os carros que são autônomos. Esse processo de carro autônomo, ele é um processo, e eu vou até pedir para a moça colocar a imagem aí do carro da Tesla, né, o carro da Tesla, como você pode ver, ele é um carro autônomo. Ele por si só, ele não é 100% autônomo, mas ele já consegue, de certa forma, suprir algumas necessidades do condutor. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, onde há a venda desse veículo, alguns motoristas foram flagrados dormindo enquanto o carro se dirigia por si só, né? Então, você coloca a origem e o destino e ele vai, enfim, percorre todo aquele percurso. A própria Google, ela tem desenvolvido um carro autônomo e já fez teste nos Estados Unidos também. Agora, imaginamos que esse processo de autonomia dos veículos ocorra nos caminhões, por exemplo. Então, você tem uma redução de custo, querendo ou não, imensa, porque os caminhões eles vão poder rodar de maneira contínua, dia, noite, de madrugada. Você não vai ter salário de motorista, por exemplo, né? Enfim, não vai ter almoço, não vai ter diária, ou risco de um acidente ainda maior, e vai poder controlar a velocidade média e saber que o produto estará ali. Então, todas essas tendências tecnológicas que nós temos hoje, ela tem um impacto direto no custo da empresa com relação à logística, e no final nós consumidores teremos um impacto menor ainda no preço dos produtos que nós adquirimos, ok? Um outro tópico que nós vamos discutir agora, deixa eu ajustar aqui para que você também consiga ver, um outro tópico aqui seria a logística e as demais áreas administrativas, tá? E eu vou falar agora aqui para vocês. O que seria basicamente a logística e as demais áreas administrativas? É uma integração entre os processos. Dentro de uma organização, seja ela pequena, média ou grande, nós temos setores. Nós temos ali o setor de vendas, depois o setor de estoque, se houver. No mínimo você tem vendas e você tem um caixa, que é o processo financeiro, ou um setor administrativo. De 2 a 3 setores se forma uma pequena empresa. Conforme a empresa vai crescendo, esses setores eles vão aumentando. Então, é natural que você tenha um processo de vendas, um processo de estoque, um processo financeiro e um processo administrativo. E também um processo de produção. Tá? Nas grandes indústrias você tem todos esses setores. A logística por si só, obviamente também é um setor. A logística por si só ela tem que se integrar a todos esses setores, porque cada setor eles são interdependentes, eles dependem, na verdade eles dependem um dos outros, eles não são autossuficientes. As informações de setores elas acabam circulando entre si, tá? Então nós temos aí no nosso material, por exemplo, a ligação entre a logística e o marketing. O que ocorre? Inclusive, no marketing, por exemplo, nós temos os 4 P's do marketing. Um deles, nós temos o produto e o outro é a praça.
tá? E a praça, ela trata exatamente da questão de distribuição também, não só da distribuição, mas também do aspecto físico do local, geográfico e tal. Mas, de certa forma, qual seria a ligação entre logística e marketing? Tá? Só funciona assim. Muitas vezes a indústria ou qualquer outra empresa acaba se utilizando do marketing, acaba se utilizando da logística para fazer o marketing, no sentido de que eu consigo entregar o produto. Então, onde a gente consegue perceber isso hoje? Hoje você pode ir, por exemplo, no Açaí ou no Mateus e fazer suas compras. No entanto, eles não vão fazer a entrega das suas compras, que já se torna um diferencial do Macro, por exemplo, ou do Hipercena, que fazem as entregas das compras. Então veja que esse diferencial, ele ocorre e acaba que a propaganda desses supermercados usam como base a própria logística, né? Nós fazemos a entrega do seu material. E essa entrega do material, para quem compra, ela acarreta uma diminuição no valor do frete. Então vamos imaginar aqui que quem vai comprar uma quantidade muito grande do Macro, normalmente precisa alugar um caminhão ou fretar um pequeno caminhão para levar suas mercadorias. Agora imagina se o próprio Macro já tem um caminhão que faz isso. Aí eu vou colocar na balança e vejo que a minha economia no Mateus ou no Açaí não seria maior do que no Macro por conta da questão logística. Então eu tenho aí uma ligação entre marketing e também a logística, tá? Levando em conta um ambiente mais amplo, esse processo de marketing ele precisa estar integrado com todas as outras áreas, porque se eu faço a propaganda de um produto, enfim, seja o produto que for, mas que precise de um retorno e precise estar a todo tempo sendo abastecidos, eu preciso me utilizar da logística para isso. Então, vamos imaginar que a indústria cria ali um produto, uma motocicleta, por exemplo, e acabe fazendo a propaganda e utilizando o marketing dessa motocicleta. E um desses marketings é de que não vai faltar peça, que a manutenção vai estar sempre ali. E se eu chego a utilizar esses atributos, então eu preciso me preparar logisticamente para isso, tá? Um exemplo recente, se você pesquisar, uma das fabricantes de carro aqui no Brasil, a Peugeot, ela começou a fazer uma pesquisa e dizer que você poderia comprar os carros da Peugeot, que eles dariam a manutenção correta e iriam suprir o mercado de peças de reposição para que o próprio cliente não ficasse na mão quanto a essa questão, como acontecia anos atrás. Então, para que ela pudesse afirmar isso e usasse esse argumento como marketing, ela precisaria também fazer um reforço na sua logística, tá? Depois eu tenho o processo de logística e produção. Esses estão mais próximos, porque eu só posso produzir, normalmente é uma cadeia de informação, e junto delas aqui vem as finanças, mas o que poderia estar também integralizado aqui e seria o setor de vendas. Então, o setor de vendas ele tem uma noção de demanda de produto. Essa informação da demanda do produto ela vai para a área de produção e também precisa conversar em si com a logística. Por quê? Porque o setor de vendas ele não pode vender aquilo que ele não pode entregar. E a produção ela também não pode produzir aquilo que ela não pode estocar ou que ela não pode transportar. Porque você pode ter aí um processo de estoque ou de produção muito alto e não ter como escoar esse produto e as suas linhas de produção acabar ficando paralisadas devido a esse estoque alto. Então, todos esses setores, pessoal, eles são interligados, eles precisam se comunicar. Uma vez que não haja essa comunicação, você tem um problema com a distribuição, você tem um problema com o faturamento, tá? Todos esses aspectos, eles estão interligados. E agora nós vamos falar sobre a logística e o processo financeiro. O que ocorre? Algumas indústrias, principalmente no processo de compra ali, elas acabam tendo alguns entraves, tá? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que eu vou fazer a compra de determinado material.
eu ligo para a fábrica e digo assim, olha, eu vou querer 1000 caixas de determinado produto. Ela, ok, 1000 caixas. Vai e fatura o financeiro, né, da indústria, fatura as 1000 caixas que eu quero comprar. A partir desse momento que ela fatura, o carregamento fica para o dia seguinte. Então eu faturo hoje e carrego, por exemplo, amanhã. Tá? Se eu fizer esse processo de carregamento amanhã, eu preciso efetuar o pagamento de hoje, mais tardar até amanhã. Por quê? Se a indústria faz o faturamento, emite nota fiscal e o cliente não paga o produto, eu não tenho como cancelar mais a nota, eu vou ter um outro problema fiscal para administrar. Então, todos esses processos de logística, de entrega, de compra e financeiro, eles são interligados porque eles têm travas, e essas travas, elas são travas que vão desde o aspecto legal, realmente, financeiramente falando, tá? De fisco, enfim, até um processo administrativo. Então, todos, como eu falei anteriormente, todas essas questões, elas são interligadas e precisam ser desenvolvidas, tá? Eu não posso simplesmente faturar sem saber se o cliente vai pagar ou não, fazer o carregamento desse produto para o cliente pagar depois. Pessoal, isso não existe. Dentro de uma empresa grande, de média a grande, esse processo de, olha, eu faço aqui e quando chegar aí você recebe, não funciona assim, tá? Nós fazemos o faturamento, efetuamos a venda, fazemos o faturamento. Chegamos, se isso for no mesmo dia, chegamos no cliente, está aqui sua mercadoria, está aqui sua nota fiscal. A sua nota fiscal é à vista, eu preciso receber agora. Não, amanhã eu pago, depois eu pago. Então me dê a nota fiscal, me dê o produto e eu venho aqui amanhã. Porque se você vende esse produto, aí, a não ser que você dê um crédito para o cliente, mas se você vende esse produto à vista e não recebe, você tem um problema em todos os setores da empresa, alguém vai arcar com essa conta, tá? Por isso que eu falo, todos os processos ele tem seus entraves. Se o cliente for à vista, recebe à vista. Se o cliente for a prazo, aí tudo bem, é boleto, enfim, ele tem crédito aqui na empresa, ele pode comprar a prazo. Ok, então você pode faturar a prazo e já levar sua mercadoria. Mas se for à vista, cheque, enfim, pessoal, tem que receber no ato, porque senão você acaba tendo processos complicados, pulados aí, né? Não realizar de maneira correta e o setor financeiro fica prejudicado, tá? Vale lembrar uma coisa interessante, numa das reuniões que o pessoal da indústria faz, eles dizem o seguinte, que a venda quer fazer de tudo para vender, tá? Mas o administrativo está ali para conter, digamos assim, aquilo que a venda fizer de errado, porque o vendedor, ele vai querer vender, mas quem controla o processo de venda é o administrativo, são as regras administrativas, porque senão fica muito solto. Daqui a pouco você quer vender para receber por 30 dias e acaba virando uma bagunça muito grande, tá ok? Então fica aqui a nossa videoaula de hoje, termina por aqui. Eu espero que você veja. Se você tiver dúvidas, pode comentar no grupo, eu vou tentar responder todas as dúvidas, tá bom? Até mais, um grande abraço e cuidem-se.